Queridos irmãos, queridas irmãs, nós acabamos de ouvir esse evangelho que nos traz diversos temas importantes e até oportunos para a nossa reflexão, mas infelizmente por causa do nosso tempo não iremos refletir, não temos condições de refletir sobre todos eles. Vamos continuar meditando sobre aquela passagem que utilizamos na oração da manhã. Jesus, conversando com os seus discípulos, disse para eles: os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Agora, se você voltar um pouquinho atrás, você vai ouvir Jesus dizendo assim no versículo 35: de fato, eu vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Quando a gente lê esse texto sem um conhecimento, sem um embasamento, quando a gente fica preso, ou como diz Dona Maria, ao pé da letra, nós corremos o risco de achar que Jesus veio ao mundo para dividir as famílias, que Jesus veio ao mundo para colocar os filhos contra os pais e os pais contra os filhos. E hoje, inclusive, nós encontramos até dentro da nossa igreja pessoas que acabam se deixando levar por essas tendências, por esses falsos raciocínios, e chegam ao ponto de dizer: melhor seria se não houvesse religião no mundo, porque a religião divide. E aí uma pessoa diz: eu creio em Jesus, a outra diz: eu não creio em Jesus. Então começa a divisão. E aí muitas pessoas, eu não sei se você já ouviu ou conhece aquela música de John Lennon que diz Imagine. E a canção diz: Imagine if there is no heaven. Imagine se não houvesse céu. E a canção continua dizendo: Imagine if there is no religion. Imagine se não houvesse religião. E a canção propõe: se não houvesse religião, as pessoas viveriam em união, as pessoas viveriam em paz. E é com base nesse raciocínio muito capcioso, as pessoas chegam à conclusão: então, a religião é uma coisa ruim, o cristianismo é ruim, porque o cristianismo divide, o cristianismo coloca umas pessoas contra as outras, o cristianismo faz um pai ficar contra o filho ficar contra um pai. E muitas pessoas começam a usar esse argumento para dizer: eu sou a favor de Jesus, eu sou contra a religião. Está percebendo que esse evangelho aqui, ao invés de tocar na questão da divisão da família, está falando basicamente sobre aquilo que aconteceria com a chegada do evangelho de Jesus? E é exatamente disso que Jesus está falando. Se você pensa que o propósito de Jesus era esse, de gerar divisão, você está enganado. Porque a própria Bíblia diz, e o próprio Jesus afirma, ele é o príncipe da paz. Jesus veio para instaurar a paz. Mas aqui nesse texto, ele está dizendo, e até utilizando uma passagem do profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 6, Miqueias diz assim: quando o Messias vier, começará um tumulto. Quando o enviado de Deus chegar, as pessoas vão ficar umas contra as outras. E o que Miqueias estava querendo dizer? Aqueles que estarão apegados a uma religião tradicional vão ficar contra os ensinamentos que ele vai trazer. E muitas vezes os pais, por estarem mais acostumados com a tradição, vão ficar contra os filhos que vão abraçar essa nova religião, a mensagem, o evangelho que o Messias vai trazer. O que Jesus está dizendo aqui é basicamente isso. A mensagem de Jesus, ela causa realmente uma divisão. Mas por quê? Porque ela exige de nós uma postura. Diante do evangelho de Jesus, não tem como você manter neutralidade. E o próprio Jesus disse isso em outra passagem. Ele diz: ou você está comigo, ou você está contra mim. Quem não se ajuntar comigo se espalha. Jesus então está dizendo assim: assim que a minha palavra é anunciada, assim que o evangelho é pregado, assim que as pessoas têm acesso à boa nova da salvação, elas só têm dois caminhos:
ou elas aceitam e começam a viver como meus discípulos, ou elas negam e começam a viver como meus inimigos. E o que Jesus está querendo dizer que é assim: muitas vezes numa família, quando o evangelho é anunciado, alguns aceitam, outros negam. Alguns reconhecem Jesus como seu Senhor, outros preferem deixar Jesus em segundo plano. E muitas vezes isso é causa de um atrito, isso é causa de algum desconforto e por vezes até causa de brigas, causa de inimizades. Mas aí você pergunta: padre, se Jesus veio para trazer a paz, por que então que o evangelho ele é causa de briga e de discórdia entre as pessoas? Aqui eu quero lembrar para você de uma frase que os romanos diziam, e essa frase ela entrou para a história como uma espécie de um ditado popular. É uma frase em latim, eu vou dizer a frase, depois eu vou explicar para você. A frase diz assim: si vis pacem para bellum. Si vis pacem para bellum. Se você quer a paz, prepara-te para a guerra. É o que o Evangelho de Jesus propõe. Para que haja paz, para que haja o amor, para que haja o reino de Deus instaurado, é preciso que o mal seja extirpado. E é disso que Jesus está falando. Essa divisão que por vezes até nos incomoda, ela é necessária. Ela é necessária porque a luz não combina com as trevas. Não dá para você querer colocar todo mundo debaixo da luz, porque muitos não querem, muitos não suportam, muitos não estão acostumados com a luz. Então só de você acender uma luz na casa, você já gera uma divisão entre os ambientes iluminados e os ambientes escuros. Aí você vai dizer assim: ah, padre, mas é tão ruim, né, ficar gerando essas divisões, até mesmo esse exemplo que o senhor deu de acender a luz na casa, um cômodo fica claro, outro cômodo fica escuro. Então, a única solução é tirar todas as lâmpadas da casa, ficar todo mundo no escuro. Por quê? Quando você acende a luz, as trevas têm que recuar. Quando o Evangelho de Jesus é pregado, quando Jesus é anunciado como o Messias, o Rei, o Salvador, o inimigo de Deus, e as coisas do pecado têm que ficar para trás. E é disso que Jesus está falando. De uma guerra que não é só aqui na terra, de um combate que não é só entre homens, mas é no mundo espiritual. E por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, você que é cristão, você que é cristã, precisa entender isso. Nós não somos da guerra. Nós não somos pessoas que ao aceitar Jesus em nossas vidas, nós nos dispomos à guerra. Pelo contrário, nós somos da paz e do amor. Mas essa guerra, por mais que nós não queiramos, ela acontece, sobretudo no mundo espiritual. Porque assim que nós aceitamos Jesus, assim que nós acendemos a luz de Cristo na nossa vida, nós também colocamos em fuga as trevas, o pecado e a maldade. E todas as pessoas que quiserem viver no pecado, que quiserem viver nas trevas, que quiserem viver a maldade, ficarão contra nós. Esse é o preço que você paga por seguir Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.